E olé, vamos então dar continuidade à nossa quinta aula, a aula em que nós analisamos o zodíaco e os seus 6 eixos e as suas polaridades zodiacais. Ora, cada eixo é composto por uma polaridade zodiacal, 2 polos. Na última aula vimos Carneiro-Balança, o eixo da relação, e hoje vamos ver Touro e Escorpião, o eixo da posse, o eixo da transformação, o eixo do apego e também chamado o eixo da morte e da regeneração das formas. Por isso é que eu pus aqui esta banda sonora, não é? Um passo doble que vem sintetizar, não podem ser todos os inícios de aula, mantras e mons tibetanos e campanas da paz. Quer dizer, agora temos aqui em cada aula e desde as iniciais, igualmente, a banda sonora está sempre muito relacionada com o tema, com o princípio da aula, não é? Eu gosto sempre desta sonoplastia. Bem, vamos avançar e temos aqui o segundo signo do zodíaco, que é o signo de Touro. Não é? É um signo de terra fixo. Depois do fogo de Carneiro, segue-se a terra do signo Touro, o primeiro nível do elemento terra. Nós temos aqui a terra lavrada que está pronta para receber a semente, não é? A terra lavrada, a terra úmida, a terra da primavera. Temos aqui Touro, a primeira terra, aqui são os signos de terra, Virgem, a segunda terra, e Capricórnio, o terceiro signo de terra. Portanto, nós dizemos que é a terceira terra porque ele é o terceiro signo de terra. E Touro é a primeira terra porque ele é o primeiro signo de terra. Virgem é a segunda terra porque ele é o segundo signo de terra. Temos aqui 3 imagens revelando os 3 signos do elemento terra. Portanto, os 3 níveis, os 3 signos do elemento terra. O primeiro nível é a plantação. A terra é úmida, a terra é da primavera, a terra está receptiva à semente e a semente começa a germinar. Depois, a segunda terra é a terra de Virgem, está associada à colheita. E, portanto, temos aqui as espigas e temos aqui o verão, não é? O máximo do verão, e esta terra é a terra que dá o alimento e é preciso trabalhar, não é? Para apanhar os cereais e colher o alimento e colher os frutos do nosso esforço, não é? Plantamos em Touro, colhemos em Virgem e em Capricórnio temos aqui outra imagem que é a montanha. É? A montanha é o lugar mais alto na Terra, é aquele que está mais próximo do céu e que também simboliza a tal austeridade, o tal rigor. A Terra igualmente tem que passar por um momento de pausa, de contenção, de recolhimento. A Terra, interessante que a nossa agricultura, esta agricultura insustentável, ela não tem este momento de pausa. Quer dizer, nós estamos sempre a plantar e a semear, a plantar, a semear e a colher, a plantar e a colher. E não deixamos a terra realmente fazer o seu processo de restabelecimento de ordem. É? Não deixamos a terra repousar, não deixamos a terra equilibrar-se e adquirir novamente os seus minerais, as suas qualidades e as suas características necessárias novamente para o ciclo se cumprir. Portanto, cada uma destas terras está associada a um signo do zodíaco. Portanto, a primeira terra, o primeiro nível, a plantação, está associada a Touro,
O segundo nível, a colheita, está associada à Virgem. O terceiro nível, a montanha, o descanso, o repouso, não é? A virada para dentro, não é? A viragem para o interior, o profundo respeito pelo elemento terra, é deixá-lo repousar, é dado pelo signo de Capricórnio. A energia de Touro é a própria força da Terra, arrefecida depois da explosão inicial em Carneiro. Touro simboliza a natureza como primeira forma de vida. Exprime a capacidade que o homem tem de conhecer a Terra, de com ela se identificar. Portanto, Touro é um signo de terra e está associado a esta identificação com a natureza, com o verde, com a terra, com o que dá alimento, com o que sustém, com o que nos permite continuar vivos, não é? Nós, quando nascemos, precisamos de alimento e touro é uma necessidade, como todos os signos do zodíaco são, o touro exprime uma necessidade, é a necessidade de sustento, é a necessidade de alimento, é a necessidade de plantar e de tirar da terra o sustento, não é? O signo de touro exprime uma necessidade arquetípica, a subsistência. Não é? Continuar a existir, sobreviver, persistir, manter-me vivo. Portanto, aqui temos um bebê a mamar. Portanto, aqui temos uma postura taurina, é a busca de alimento, a busca de sustento, para não me para me manter vivo, para não morrer, para sobreviver. É uma necessidade básica e fundamental em todos os seres vivos, não é? A subsistência. O segundo eixo zodiacal envolve os signos Touro e Escorpião. Portanto, aqui temos o signo de Touro, a sustentação e continuidade das coisas, das formas, e depois, diametralmente oposto a Touro, temos o oitavo signo, o signo de Escorpião, que simboliza a destruição e regeneração das formas. Portanto, nós chamamos ao segundo eixo o eixo da transformação. Quer dizer, o segundo eixo tem muitos nomes. Também é chamado o eixo da morte, o eixo da posse, o eixo do apego, o eixo da transformação. Touro simboliza igualmente a necessidade de segurança e conforto. Portanto, temos aqui uma espreguiçadeira, um sol fantástico, uma paisagem maravilhosa à nossa frente, quer dizer, a cadeira está vazia, está a convidar-nos a ir, está a convidar-nos a ir para ela. E à nossa frente podemos ter uma paisagem linda, um uma piscina infinita, um mar, um campo, um alguidar com água, ou qualquer coisa. Até podemos ter uma parede, mas rodeada de plantas ou animais, ou qualquer coisa. Mas esta procura de conforto é taurina, ou seja, o touro é um signo que nos. E touro não é só aquele signo das pessoas que têm o signo de touro. Não, todos nós temos touro no nosso mapa astrológico. Todos temos os 12 signos. E se nós soubermos identificar a necessidade de touro e sabermos onde é que ela está, estamos a conhecer-nos melhor. Portanto, procurar satisfazer a necessidade de touro é procurar satisfazer a necessidade que nós temos de segurança e de conforto. Nós precisamos de conforto, precisamos sentir-nos confortáveis. Isso é touro. Os prazeres carnais que resultam da satisfação dos nossos desejos traduzem-se em bem-estar, confiança e estabilidade. Quando esses desejos são frustrados, confrontamos-nos com a angústia, a dor e o medo. Portanto, estas características já são do signo oposto, já não são taurinas. Portanto, o touro quer o quê? Quer comida,
uma boa cama, o sol, uma boa laranjada e pronto, e estar ali a usufruir, a gozar a vida e a desfrutar, não é? Um signo de prazer e procuramos prazer continuadamente. Mas nem sempre podemos estar neste prazer. Aliás, o prazer é efêmero. Não é? Nós temos momentos de prazer, de bem-estar, de harmonia, de confiança, de segurança, de conforto e não ficamos eternamente neles. Ah, mal ou bem, vamos atrair e viver uma experiência que nos vem frustrar, uma angústia, algum telefonema, e eu tenho que me levantar logo da espreguiçadeira, deixar o meu rico sol e a minha rica limonada ou laranjada, e vou ter que ir atender o telefone, ou não, não é? Mas neste caso fui atender o telefone e perdi ali o meu momento. Do outro lado do telefone, tem alguém a dizer-me que precisa de mim ou que eu fiz alguma coisa de errado, ou discutir comigo, ou chamar-me a atenção a alguma coisa, e eu começo a sentir irritado, ou enervado, ou perturbado, e, 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 e saí da minha experiência de estabilidade, de conforto, e confrontei-me com alguma coisa que me gerou medo, ou angústia, ou, quem sabe, algum sofrimento ou dor. E, portanto, esta dualidade entre prazer, segurança, conforto e dor, angústia, insatisfação, medo, temor, descontinuidade, morte, isto é uma polaridade associada a estes dois signos. Quando esta polaridade está hum, dinamizada na nossa vida, seja porque a gente tem lá planetas, não é? Ou não, nós vivemos este confronto entre a continuidade e a descontinuidade, entre o reter e o largar, e o guardar e o deixar ir. Desta dualidade entre estados emocionais surge a tensão entre touro e escorpião, a dor e o prazer, a confiança e o medo, a continuidade e a morte. E, portanto, o signo oposto ao touro é o escorpião. E, portanto, enquanto touro diz, ai que bom, estou aqui a comer e não vou morrer e vou ficar aqui muito tempo, ou eternamente, o touro diz não, não há bem que sempre dure. E o touro diz também não há mal que nunca acabe. E, portanto, nós temos aqui uma dinâmica, uma tensão que está presente em todos nós. A sustentabilidade é um tema igualmente taurino. Sustentável, não é? O que é sustentar? Sustentabilidade é a característica ou a condição para um processo perdurar. Portanto, nós dizemos quando uma coisa tem sustentabilidade, tem sustento, ela pode durar, não é? Há sustento, ela dura, é sustentável. Sustentabilidade é quando algo pode perdurar. Ora, isso é uma das nossas necessidades, não é? Nós queremos durar, nós queremos manter-nos aqui vivos o maior número de tempo possível. Ou não, mas também há pessoas que devem ter vontade de, olha, eu agora quero ser eutanasiado e, portanto, querem, ou agora quero acabar com a minha vida, ou agora quero ir-me embora. Ninguém está aqui obrigado. E, portanto, nós temos aqui a dualidade entre touro e escorpião. E reparem que quando nós temos esta necessidade de perdurar e manter-nos e buscar alimento e buscar segurança e buscar proteção, nós vamos
procurar em várias áreas, não é? Temos os seguros de saúde, não é? Nós não queremos estar doentes e, portanto, temos um seguro de saúde. Quando há alguma coisa acontecer, nós temos logo ali à nossa disposição um hospital, um médico para tomar conta de nós e, obviamente, estamos a pagar para ele nos curar ou nos melhorar em alguma coisa. Temos um sistema de segurança social aqui no nosso país, não é? Promovendo o apoio aos mais desfavorecidos, mas em troca também nos pedem os nossos impostos. Não é? Temos a polícia, não é? São forças de segurança pública ou privada, não é? Nós temos a PSP, que é pública, mas também podemos ter polícias privados. E, portanto, isto tudo são indicadores de segurança e de proteção, não é? Isto tudo é energia taurina e tudo isto serve a energia de touro. Um cofre, não é? Para meter lá as barras de ouro, o nosso dinheirinho, não é? Os bancos, não é? Que é um cofre de um banco, é daqueles cofres dos superbancos que em muitos casos, por exemplo, em Inglaterra, há um banco destes que está cheio de barras de ouro. E, portanto, em muitos países, os mais ricos, têm cofres. Nós também temos, em Portugal, nós também temos, no Banco de Portugal, há lá um bunkerzinho com, 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 com barras de ouro que o Salazar mandou guardar e juntou, não é? Um, e isto tudo tem a ver com o impulso taurino, que é guardar, amealhar, guardar a nossa casa, guardar a nossa saúde, cuidar de nós próprios. Isto tudo é um impulso taurino. Depois temos os seguros de vida, proteja-se agora, não vá aparecer um ladrão ou um meteorito, partir a sua casa toda e destruir-lhe o carro. E, portanto, temos aqui as várias seguradoras que existem, não é? Porque nós temos a necessidade de segurança e de subsistência e também podíamos ter aqui um supermercado, também podíamos ter aqui muitas outras imagens de tudo aquilo que promove a nossa segurança e subsistência. Temos aqui um alarme, não é? As câmaras, que é uma cerca elétrica, e temos as fechaduras, não é? As trancas nas portas, nos carros, nos portões, não é? As cercas, tudo aquilo que tem a ver com a nossa necessidade de nos protegermos. Aqui tem uma imagem da monja Cohen que diz: Vamos todos morrer. Que delícia! É uma ironia. Vamos todos morrer. E, portanto, estamos aqui todos a tentar ser eternos. Nós já somos eternos, não é? Mas o corpo morre, não é? As formas físicas, materiais, elas são efêmeras. As coisas ganham ferrugem, as casas ganham umidade, tudo se estraga, não é? A gente conserta de um lado, aparece do outro, alguma falha, algum problema. E, portanto, nós temos aqui uma afirmação: vamos todos morrer um dia, que delícia! Olhem que em Touro confrontamo-nos com a transitoriedade e efemeridade das formas. Portanto, aqui tudo é passageiro, tudo passa e a energia de Touro tenta evitar, não é? Quando ela ainda não está sintonizada com a sua polaridade, quando nós ainda não conseguimos harmonizar os dois signos dentro de nós, quando nós ainda temos planetas por um lado a puxar por um lado e no outro a puxar para o outro, nós podemos ter conflitos entre Escorpião e Touro e vivermos um medo de morrermos e é um medo válido, mas quando nós fazemos a síntese entre Touro e Escorpião, já não há medo de morrer,
É? Já não há medo de perder, porque não, nada é meu, quer dizer, eu vim ao mundo sem nada e tudo o que eu tiver, tudo o que eu levar é sempre um acréscimo, é sempre uma generosidade, é sempre um lucro e nós nunca vamos sair daqui mais pobres, não é? Nós vamos sempre sair mais ricos do que aquilo que entramos. O medo da morte deve dar lugar à consciência que somos eternos. E, obviamente, quanto menos segurança interior uma pessoa tem, mais medos ela tem. Não é? A segurança é inversamente proporcional ao medo, ao controlo, ao pânico, às fobias. Quanto mais uma pessoa confia interiormente, quanto mais confiança uma pessoa tem, é uma coisa que não se compra no supermercado, é confiança, quer dizer, isso trabalha-se, tem a ver com uma necessidade da nossa alma, uma necessidade do nosso interior, segurança. Quando eu tenho segurança, porque eu encontrei segurança na vida e em mim, eu começo a perder medos, eu começo a não ter tantos medos. Se eu sou muito medroso, é porque eu tenho pouca autoconfiança. E se eu não tenho autoconfiança, também não vou ter heteroconfiança. Portanto, a confiança, quando não está dentro de mim, leva-me a ter medos, a ser ciumento, a ser possessivo, a ser obcecado, a ser inseguro, a ser controlador, não é? Quanto mais controlador é uma pessoa, mais insegura ela é. A estabilidade, a calma e a paz são motivações do signo de Touro. Portanto, o signo de Touro é movido por estes princípios: a calma, a paz, o sossego, a minha velinha, o meu incenso, a minha roupinha, a minha casinha, o meu lugar no campo, numa quinta, de férias no Algarve, de férias num jardim, enfim, qualquer coisa. É o meu território de paz, é o meu lugar de paz. É o lugar onde ninguém me chateia, é o lugar onde ninguém me vem perturbar, e pode ser a minha bolha, e pode ser a minha fuga, não é? E, portanto, se eu me fechar num quarto, não falo com ninguém e ponho as minhas músicas e tenho os meus incensos e estou ali quietinho, não é? E às vezes há casos em que a pessoa, mesmo estando fechada e isolada, ela sente-se mal. Porquê? Porque ela realizou que o conflito não depende dos outros, o conflito está em nós. E em alguns casos eu posso evitar o conflito com os outros, noutros casos eu não consigo evitar o conflito comigo mesmo. Portanto, com as coisas que eu tenho, com as memórias que eu tenho, com os desejos que eu tenho, com as inquietações que eu tenho. Não é? Mas, em princípio, o touro é a energia que procura essa tranquilidade, essa calma, essa paz, esse sossego, não é? A energia de touro quer calma, quer tranquilidade. Porquê? Porque isso nos ajuda bastante. Não é? O equilíbrio, a harmonia é essencial à nossa sobrevivência. Se eu não tive sossego na minha vida, eu não descobri a energia de touro. Se eu só andei de um lado para o outro com gritos, com violência, com agressividade, eu não descobri a ternura, eu não descobri a calma, eu não descobri a segurança, eu não tive ninguém que me pudesse aquietar. Não é? Energia de touro é uma energia de aquietação. E muitas vezes é a mãe a responsável, sem culpabilizar a mãe é a responsável por transmitir calma, quietude ao filho, para que ele seja valorizado por aquilo que é, por aquilo que tem e não seja um ser humano assustado. Às vezes as crianças nascem muito assustadas. Quem diz as crianças, a gente também vê nos animais, não é? Às vezes os animais selvagens ou até mesmo os domésticos
podem estar traumatizados e eles têm muito medo. Os cãezinhos, às vezes traumatizados, só de verem uma pessoa aproximar-se deles, fogem. O medo leva-nos a ter desconfiança em nós, na vida e nos outros. E nós precisamos aprender a trabalhar a confiança, o sentimento de paz, de sossego, de calma, que nada de mal nos vai acontecer, que nós existimos e que estamos aqui conosco. É? Respiramos profundamente. A vida é boa, a vida é tranquila, eu vou ter tudo aquilo que preciso, é? As coisas vêm ter comigo e quando não vêm eu vou ter com as coisas e consigo satisfazer-me, nutrir-me, alimentar-me e isso dá-me confiança. Então, as motivações do signo de Touro estão relacionadas com estabilidade e segurança, beleza e harmonia, prazer e conforto, quietude e tranquilidade, paciência e perseverança, paz interior, é um signo associado à construção, portanto, estou ali a construir a minha casa, a construir a minha a criar a minha roupa, a construir a minha família, quer dizer, é um signo construtor, é um signo de criar formas estáveis. É um signo que procura autossuficiência de recursos, portanto, eu não quero depender dos outros, eu não estou preocupado com a galinha da vizinha, eu estou preocupado é com a minha. Portanto, eu vivo a necessidade taurina de me satisfazer, da minha paz, do meu sossego, daquilo que eu gosto, daquilo que eu valorizo. E, obviamente, a noção de limites. O que é meu está aqui, o que é dos outros está ali. E, portanto, o sentimento de limites, que em certos casos mais patológicos, a ausência desta noção de limites dá os transtornos borderline, quer dizer, a pessoa perde a noção do seu limite e então torna-se abusiva, torna-se destrutiva, não tem noção de seu, de meu, de do que gosta, do que do que tem direito, do que precisa, e não se autorregula, e então torna-se abusiva. Eu convido todos a irem investigar o que é o transtorno borderline, que é um transtorno patológico, é uma patologia muito associada ao desequilíbrio da energia taurina, portanto, a falta de limites, a falta e a não noção de limites, de território, de meu, de posse, um, e isso tudo pode ser bastante difícil para certas pessoas gerir, não é? Bem, agora vamos ao signo oposto, o signo de Escorpião, cujas motivações estão relacionadas não com estabilidade e com segurança como touro, mas com intensidade e profundidade. Portanto, em Escorpião importa é a intensidade, a profundidade, ir ao fundo das coisas e das experiências. É um signo movido pela essência e pela verdade. É um signo movido pelo controlo e pelo domínio. É um signo movido pelo conflito que revela. E a energia de touro não gosta nada de conflitos. Ai, que horror, conflitos. Não. Em Escorpião vive-se o conflito que expõe os podres, as dificuldades, as não-verdades, os desequilíbrios, as tensões. E, portanto, em Escorpião há uma necessidade de revelar o que está escondido.
é um signo cuja motivação está associada à consciência anímica. O que é que isto quer dizer? Com a consciência da minha alma, do meu espírito, com a consciência daquilo que anima ou não anima, que me move, que me desperta, que me dá ânimo. É um signo associado à cura interior e, portanto, necessariamente a tornar as coisas inteiras, a inteirar-se com as coisas, a unir partes divididas. A função da cura é unir o que está dividido, o que está separado, o que está ferido, o que está magoado, o que está negado, o que está rejeitado, a sombra, não é? O sombrio. É um signo associado à destruição do inútil. Em Touro, eu não destruo nada, eu só construo, só como, só engulo, só guardo, só tento acumular. Ora, em Escorpião, eu evacuo, eu expulso, eu elimino, eu deito fora, eu reciclo, eu purgo, eu expurgo e excreto, não é? Nós temos na nossa fisiologia o aparelho excretor, não é? Temos a capacidade de evacuar, de eliminar toxinas, de regenerar, de nos curar e até mesmo de matar agentes patogénicos, não é? Isto na nossa fisiologia e no nosso psíquico igualmente. Nós temos forças associadas à destruição de padrões, à destruição de vínculos, à destruição de posturas. E isso é dado por Escorpião. Portanto, o signo de Escorpião é motivado por destruir tudo o que não presta, tudo o que está a mais, tudo o que é acessório, tudo o que não é verdadeiramente útil, necessário e fundamental. E é um signo associado ao desapego. E muitas vezes desapegar, quando a gente se desapega de uma coisa, normalmente diz perdi. Há um sentimento de perda. E quando constrói, ou quando ganha, ou quando conquista, ou quando nos dão alguma coisa, a gente diz ganhei. E são tudo aspectos que têm muitas leituras e podem ser bastante ilusórios. É um signo de partilha, enquanto Touro é eu quero para mim, eu aguardo, eu acumulo, eu não gosto de partilhar nada. Em Escorpião eu tenho a partilha, não é? Eu tenho a intimidade, eu tenho o prazer a dois. Em Touro eu tenho o prazer solitário, eu tenho que descobrir o meu prazer, é o meu prazer e pronto. E é muito importante nós aprendermos o que é que gostamos, o que é que nos dá prazer e depois em Escorpião vamos viver o prazer a dois, a troca do prazer, o erotismo, a sexualidade, tudo isso tem a ver com Escorpião. Agora, a sexualidade também é tema de Touro, na medida em que eu tenho uma sexualidade por mim próprio, não é? Eu não sou um ser sexual porque estou em relação a dois, não é? Eu já sou sexuado e em Touro eu tenho o prazer comigo, o prazer solitário, e há pessoas que sentem muito mais prazer sozinhas do que acompanhadas, e em Escorpião eu tenho o prazer partilhado. Em Escorpião eu tenho a fusão e a perda dos limites, e em Escorpião eu tenho a construção de limites. Portanto, isto é meu, aquilo é teu, o que é meu, o que é teu é teu. E Escorpião diz: não, o que é teu é nosso e o que é meu também é nosso. Portanto, há partilha, há fusão, quando dois aspectos que aparentemente estavam separados se fundem e originam um novo. O signo de Touro é regido pelo planeta Vênus. Vênus tem em Touro o seu domicílio noturno. Portanto, nele, o amor é vivido
pelo prazer de possuir. Cada signo tem um planeta regente, portanto, cada signo exprime uma necessidade e tem um planeta, uma função psíquica que satisfaz, que se afirma e que busca a satisfação do signo. Portanto, os signos são estáticos, na medida em que são necessidades, e depois os planetas é que são dinâmicos. Na verdade, é tudo dinâmico, mas os planetas é que são os agentes, são os planetas que buscam satisfazer as necessidades dos signos, e não os signos que buscam satisfazer as necessidades dos planetas. Em Touro, o prazer é, o amor é vivido pelo prazer de possuir. Portanto, eu agarro-me às coisas e digo é meu, é a minha casa, é o meu carro, é o meu marido, é o meu anel de diamantes, é o sentimento de posse. Amar é em Touro noção de território, emoção ainda ligada ao instinto de sobrevivência, ao medo e ao apego. A causa de todo o sofrimento, disse o Senhor Gautama Buda, é o desejo e o apego. E o apego que a falta dele é prejudicial, o excesso dele é igualmente prejudicial. Então, Miguel, o apego é bom, o apego é essencial à construção da nossa personalidade. Eu tive que me apegar a uma figura cuidadora para estabelecer uma noção de sobrevivência e até mesmo uma relação, não é? A criança apega-se à figura cuidadora. Se alguém me satisfaz nas minhas necessidades básicas de sobrevivência, eu apego-me. Eu posso não me apegar. Não é? Há casos em que está lá a mãe, mas a criança não se apega, porque a mãe também não se apega, mas enfim, há muitas teorias, há até várias teorias, e há um senhor, o senhor Bowlby, que criou a teoria do apego, em que ele fez várias experiências com macaquinhos e pôs uma macaca robô com comida e pôs uma macaca com um ursinho de peluche, que era uma macaca, e tinha pelo, mas não tinha alimento, e fez a experiência para onde é que os macaquinhos iam. E os macaquinhos iam procurar a macaca que, não tendo comida, tinha pelo, tinha proteção, era mais confortável para eles, não é? Dava calor, protegia. O alimento nem sempre nos promove o apego. Agora, a proteção, alguém que nos protege, cativa-nos e nós ficamos apegados. Né? Aquela frase do príncipezinho, que nós ficamos responsáveis por quem nos cativa. Tu és inteiramente responsável por quem te cativa, uma coisa assim. E cativar significa exatamente prender, né? Apegar. E o apego, essencial ao nosso desenvolvimento, depois torna-se um gerador de sofrimento. Porquê? Porque quando eu me apego, eu já estou à espera. Já estou à espera que a pessoa venha outra vez alimentar-me, cuidar-me, suprir as minhas necessidades. Quando eu estou muito apegado a uma pessoa, eu estou sempre à espera, eu crio expectativas. Ora, a expectativa é uma forma, é uma consequência do apego. E, portanto, a causa de todo o sofrimento são os desejos e as expectativas. Ora, o desejo é o querer, é o desejo porque não tenho, e se eu junto desejo e expectativa, não é? São formas de apego, eu tenho aqui uma mistura explosiva que me vai conduzir mais tarde ou mais cedo a desilusões, a perdas, a sofrimento. O apego excessivo produz colecionismo. Portanto, aqui temos um senhor com as suas várias prateleiras
e cheio de coisas, não é? E neste caso a coleção é de corujas, reparem, e tudo isto aqui são corujas, mochos, não é? Tudo isto são é tudo o mesmo animal, só que de várias maneiras. Há uns de madeira, outros de peluche e outros de loiça, de cerâmica, enfim, muitas, e até há aqui cartazes ou imagens, não é? Aqui o senhor era apegado às corujas. E aqui temos o colecionismo de selos, não é? Aqui temos o colecionismo de cartas, de raridades, de postais. Há pessoas que colecionam tudo: moedas, carros, casas, podem colecionar tanta coisa, frigoríficos, comida na despensa, namorados, enfim, a gente pode colecionar tudo e mais alguma coisa, não é? Julgando e que isto nos dá uma certa dose de prazer e de conforto. No lado excessivamente tóxico, temos aqui imagens dos hoarders, daquelas pessoas, são os acumuladores compulsivos. Portanto, o apego excessivo produz acumuladores compulsivos. Portanto, aqui estes senhores que não deitam nada fora. Eu lembro-me de perto aqui da minha casa existir uma senhora que todos os dias ia ao caixote do lixo buscar alguma coisa e ela levava sempre coisas para casa do caixote do lixo, que era o lixo comum aqui do bairro, e eram sacos plásticos, era se houvesse um móvel, se houvesse uma caixa, se existisse uma vasilha, qualquer coisa, se ela olhasse para aquilo e olha, está inteiro, pode ser reutilizável, tudo o que não fosse lixo, não é? Na cabeça dela, o lixo deveria ser simplesmente comidas ou detritos. Isso ela não levava. Ela ia buscar coisas, não é? E levava tudo para casa. Latas de tinta, roupas, jornais, revistas, tudo aquilo que as pessoas deitam para o lixo, e ela considerava, não, isto tem qualidade, isto tem que vir aqui para a minha casa. E não havia limpeza, a casa cheirava muito mal, quer dizer, ela acumulava tudo. Era uma acumuladora. E estas pessoas sofrem, não é? Sofrem, e não expressam, em alguns casos, podem não expressar este sofrimento, porque este ambiente é muito tóxico, este ambiente é muito pesado, e há quem até considere que é feliz assim, não é? Há na televisão vários programas em que estes compulsivos, estes acumuladores compulsivos, chegam a casos em que já não conseguem andar em casa. A casa está tão cheia de tralha, tão carregada, tão cheia de coisas, e as pessoas guardam e acumulam tudo. É uma necessidade. Isto tem valor, isto é bom, isto vai-me dar segurança. Olha, isto é bonito, olha que bom. E acumulam, 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 acumulam. Em alguns casos, até pode haver uma acumulação fisiológica, não é? A gente só come, só come, só come e não evacua, não expulsa nada. E fica com prisão de ventre. O que é prisão de ventre? É não conseguir libertar aquilo que já não presta. Quer dizer, a gente está tão agarrado a tudo que não solta nada. E aqui, igualmente, é um acumulador compulsivo de gatos. Né? Vê um gato na rua, traz o gato para casa. E vai juntando aqui um jardim zoológico, um gatilho em casa, depois comprometendo a higiene, comprometendo igualmente a saúde dos animais que ficam ali todos uns em cima uns dos outros. E é muito complicado.
Quando a necessidade de touro não é saudavelmente satisfeita, ela produz sempre padrões alimentares compulsivos. Portanto, as compulsões estão associadas aqui a esta energia de touro não satisfeita, não preenchida, não realizada interiormente. E, portanto, a pessoa está aqui diante de um gelado de 2 ou 3 litros e, e está a comer, mas a comer compulsivamente. Isto não é um comer, ai que bom que está a saber, não, ela está num sofrimento, numa angústia, num desespero. Ela come, come, come e vai comendo tudo. Ela tem pão, ela tem bolachas, ela tem tortas, ela tem cereais, ela tem doces, ela tem tudo. E batatas fritas. E pode levar aqui muitas horas a comer e dali por um bocado põe as mãos à goela e vomita tudo. Quer dizer, há um distúrbio alimentar chamado bulimia, não é? E anorexia, que estão muito aqui associados à energia de touro e que tem a ver com a pessoa não se sentir bonita, não se sentir bem nas formas, palavra-chave de touro, formas do seu corpo, ou sente-se muito gorda, ou sente-se muito magra, portanto, sente-se desvalorizada em algum aspecto. E, portanto, aqui estamos a confundir os afetos, o amor, a segurança, a estabilidade, com comida. E aqui temos formas bastante compulsivas, não é? Comer coisas que, quanto mais a gente come, neste caso esta senhora, esta rapariga que está aqui a comer uma porrada de hambúrgueres e de salsichas e de batatas fritas e de maioneses e de Coca-Colas, quer dizer, quanto mais ela comer isto, mais fome ela vai ter, quer dizer, não necessariamente ela não se está a nutrir, ela tem fome, ela tem carência de minerais e depois de comer isto, ela ainda vai ficar com mais carência. Quer dizer, a gente às vezes come, hum, tem uma compulsão por açúcares e tem uma compulsão por certos alimentos que limpam completamente os minerais saudáveis do meu corpo, do nosso corpo, varrem e são viciantes. É o vício de comer. Toda a gente sabe que quanto mais a gente come, mais vontade a gente tem de comer. Quando a gente começa a praticar o jejum, a gente começa a reduzir a fome, a reduzir o apetite. Tanto que o estômago dilata, aqui nestes casos há uma química cerebral completamente alterada e estamos a confundir carências emocionais com alimento. E no cérebro elas estão ali muito ligadas, não é? A comida foi a primeira forma que a mãe teve de nos acalmar. A mama ou o biberon é a primeira, é pela boca que cada um de nós aprendeu a se tranquilizar. E, portanto, a calma, a tranquilidade muitas vezes é procurada na comida e no comer, porque é dali uma parte do corpo associada à touro, a boca, né? A boca é o órgão do corpo humano associado ao signo de touro. Quando a necessidade de touro não é saudavelmente satisfeita, produz padrões alimentares compulsivos. Associadas a estes comportamentos destrutivos, existem frequentemente uma baixa autoestima e uma autoimagem corporal negativas. Um dos temas básicos de Touro é a autoestima ou o amor próprio, que assenta em 3 princípios. Temos aqui uma imagem de uma menina já sorridente, com uma flor num prado verde, rodeada de natureza,
E estes três princípios da autoestima ou do amor próprio são a autoconfiança, portanto, eu confiar em mim mesmo, o autorrespeito, eu respeitar-me, a autossuficiência, eu bastar-me, eu não depender dos outros, não contar que a minha felicidade, o meu prazer, o meu bem-estar só pode ser suprido, satisfeito com os outros ou através dos outros. Eu posso encontrar isso por mim próprio. Temos então aqui a imagem da cruz fixa, envolvendo o signo de touro e escorpião, não é? Polaridade, touro, escorpião. E agora vamos falar então do signo, o oitavo signo, o escorpião, que é um signo de água fixo. Portanto, aqui é o signo de água fixo. As águas, repare, água fixo, é um paradoxo, quer dizer, se eu fixo, se eu paro, se eu concentro a água, ela começa a ficar estagnada, começa a ficar parada. Quer dizer, nós aqui no Algarve, quando passamos ali pela cidade de Portimão, na, no, no, na Ria de Alvor, no Rio Arade, quer dizer, temos ali aquela zona da baixa-mar e sentimos, quer dizer, cheiramos, mais do que sentimos, cheiramos muito aquele cheiro fétido, aquele cheiro a matéria orgânica em decomposição. Quer dizer, cheira a cadáver, cheira mal, não é? Cheira a cadáver, e quais são os cadáveres que estão ali? São materiais orgânicos, quer dizer, são organismos que existem na água e no solo e estão ali a decompor-se. E as minhocas vão alimentando-se daqueles materiais. E, portanto, são a base da cadeia alimentar. Por isso é que muitas vezes a gente, quando passa, tem ali sempre homenzinhos, pessoas a apanharem minhocas. As minhocas alimentam-se desses componentes orgânicos e vão fertilizar o solo. Toda a gente sabe que quando temos, por exemplo, uma caixa, um compósito, não é? Aquelas caixas de composição de material, temos que ter lá minhocas, não é? Atiramos o material em decomposição, quer dizer, o lixo das nossas casas, pomos lá dentro, mas tem que haver alguns organismos que decompõem e retiram, na verdade, transformam esses materiais noutros, não é? Mais assimiláveis para a terra, não é? Em minerais mais disponíveis. Ora, as águas estagnadas criam as condições necessárias para a decomposição de estruturas orgânicas e servem de substrato a toda a cadeia alimentar. E, portanto, aqui temos uma zona de baixa de rio, quer dizer, um rio quase a entrar no mar, e temos aqui uma zona de águas que não estão completamente paradas, quer dizer, tudo o que está ligado ao mar não pode ser chamado uma água parada, mas, por exemplo, podemos imaginar um pântano, não é? As águas de Escorpião são águas paradas, são águas associadas aos pântanos, águas pantanosas. E essas águas estagnadas criam condições necessárias a que tudo se decomponha. Não é? Escorpião simboliza a necessidade de integração de aspectos opostos, não é? E muitas vezes negados, rejeitados ou feridos do nosso ser. A esses conteúdos, Carl Gustav Jung chamou de sombra. Portanto, a sombra não simboliza simplesmente um conteúdo de aspectos negros,
ela também tem aspectos bastante luminosos, não é? A alegria, a vontade de viver, os nossos impulsos superiores também podem estar associados à sombra. Portanto, a sombra não é um conjunto de coisas más e negativas, não. A sombra tem simplesmente é um conjunto de conteúdos que nós negamos, que nós excluímos, que nós rejeitamos em nós. Portanto, tudo aquilo que eu rejeito em mim, tudo aquilo que eu nego em mim, vai para uma zona. Essa zona do meu ser chama-se a sombra. Essa sombra tem muito de mim, não é? Eu estou lá, muito de mim está lá. E o que é que está lá? Tudo aquilo que eu rejeitei, ou que o mundo rejeitou de mim, ou que eu ainda não vi qualidade para poder amar, integrar e aceitar e identificar. O contacto com a sombra, com este lado nosso reprimido, recalcado, negado, rejeitado, o contacto com a sombra faz-se essencialmente através dos nossos relacionamentos. Ou seja, é através dos nossos relacionamentos, é através das pessoas que nós vamos atrair que nós vamos confrontar-nos com a nossa sombra. Ou seja, eu vou atrair pessoas com certas características, certas qualidades, com certos defeitos e vou sentir qualquer coisa. Vou sentir uma atração ou vou sentir uma repulsão profunda. Quando eu estou a ver alguma coisa que há em mim, no outro, não é? Quando eu vejo alguma coisa no outro que há em mim e eu sinto uma profunda atração, aquela pessoa, gosto tanto, quero tanto, desejo tanto, é que aquilo está em mim. Por outro lado, igualmente, se eu vejo no outro algo que me incomoda, algo, não sei o que é que aquela pessoa tem, mas não a conheço, mas já me incomodou, já está ali qualquer coisa que me dá repulsa, que me enoja ou que me faz sentir desagradado ou desagradável, isso é um conteúdo da minha sombra. Portanto, a sombra tem muitos conteúdos nela e essa parte sombria nós precisamos confrontar-nos com ela e isso está associado ao signo de Escorpião. Portanto, o signo de Escorpião é um signo de confronto com a nossa sombra. E essa sombra faz-se presente, torna-se visível, especialmente através das nossas relações pessoais. Em Escorpião, confrontamos-nos com a morte das formas. Só de falar em morte, já podemos viver um bocadinho assustados. Ou não, quer dizer, a morte, como nós vimos ali na imagem da Moja Cohen, a morte é uma grande libertação. A morte é a possibilidade de renovarmos, irmos para outro corpo, ganharmos outras vestes. É uma mudança de roupa, uma mudança de dimensão. Não é? O signo da mutação, Escorpião, é o signo da mutação, da alquimia e de todas as transformações. O que Escorpião diz, transformação, transformação, transformação. O que é que Touro diz? Conservação, conservação, preservação. E, portanto, o Escorpião é a transformação completa. É muito movido pela transformação, pelo mudar a forma. Signo da mutação, da alquimia e de todas as transformações profundas, movidas pela lei da evolução. Evoluir significa mudar para melhor a qualidade. Transformar significa mudar a forma. O Escorpião é o signo das transformações. Na natureza, nada, isto é a lei da conservação da matéria do Lavoisier.
Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, as coisas não se perdem, as coisas não se criam, as coisas não desaparecem, elas transformam-se, elas mudam a forma. O signo de Escorpião ensina que todos temos algo a mudar ou a regenerar. O seu convite é à mudança. O seu convite à mudança é interior. O Escorpião é o signo que nos convida a mudar, sim, mas a mudar interiormente. Porque quando nós ouvimos este apelo de transformação escorpiónico, simplesmente, e não temos profundidade em nós, vamos querer mudar os outros, vamos querer transformar o mundo. Ora, se eu quero transformar os outros, se eu quero que os outros mudem para eu me sentir melhor, eu estou numa postura perversa e estou numa postura infantil do signo de Escorpião, que é querer que os outros mudem para eu me sentir melhor. Em níveis profundos, existem dentro de nós núcleos de poder e transformação, capazes de unir, ligar e curar todas as divisões. Esse poder não depende do nosso desejo pessoal, mas de um aspecto da alma. A alma tem vários aspectos, um deles a sua vontade. Portanto, a alma tem amor, tem vontade, tem inteligência. Basicamente tem estes três aspectos. Ora, a vontade da alma é que é determinante para que exista cura, é para que exista união, para que exista transmutação. A nossa mente não tem essa capacidade de curar. A mente não cura. A mente, quanto muito, ajuda a entender, dispõe-se, disponibiliza-se, mas a gente não pode curar uma coisa com, com a mente, não é? A mente é uma condutora, mas é a vontade da alma que está no comando. Até ao signo de Escorpião, o homem vive a ilusão do seu poder. Em Escorpião, o poder muda de mão. Portanto, a tentativa de Escorpião é querer mudar tudo, querer transformar tudo para permanecer tal como é e manter-se confortável. Eu quero mudar os outros para me sentir melhor. E, na verdade, o Escorpião é o signo da transformação, não é? A transformação interior. E o poder muda de mão porque até Escorpião, o ego sente-se todo poderoso. E depois de Escorpião, ou no signo de Escorpião, dá-se a morte do ego. É quando o ego é a nossa natureza psicomental. E essa natureza, quando ainda não está em contacto com a alma, ela reina e julga que tem todo o seu poder e tem toda a capacidade de alcançar o que deseja. Ora, a gente não tem capacidade de atingir tudo o que deseja. O desejo tem que ser trabalhado e isso é um convite no signo de Escorpião. Trabalhar os nossos desejos. Trabalhar os nossos desejos significa ver até que ponto é que aquilo que desejamos serve a nossa evolução e serve os aspectos mais profundos do nosso ser. Que às vezes a gente deseja coisas que só nos baralham, que só nos vão fazer sofrer mais, que só nos vão fazer atrasar mais a nossa evolução. Em Escorpião, os sentimentos são interiorizados, secretos e contidos ao limite. Somente se exteriorizam por pulsões obstinadas e compulsivas, podendo produzir jogos perversos, fria e inteligentemente calculados, de manipulação
e chantagem. Muitas vezes eu quero que os outros façam as coisas como eu quero, como eu desejo, e quando eles não fazem, eu tento dar-lhes uma consequência. Ou seja, deixo de falar com eles, ou só se não me fazes isto, não te dou isto. E portanto a chantagem, a manipulação são formas, hum, são consequências desta energia escorpiónica em nós. Nós temos impulsos de manipulação e de chantagem, não é? Logo de pequeninos. Quando não nos dão aquilo que a gente quer, a gente começa a ter certas reações. E temos impulsos de vingança, e temos ressentimentos, e temos ódios, e temos raivas, e temos violência dentro de nós, e tudo isso está associado ao escorpião. E, portanto, no fundo, quando nós dizemos que temos planetas em escorpião, toda a gente foge de nós, não é? Escorpião é o signo que ninguém gosta, porque no fundo, ele reúne tudo aquilo que é rejeitado. E, portanto, ele é o signo mais rejeitado do zodíaco. Não é? No cristianismo, nós temos o oitavo apóstolo, o Judas Iscariotes, que foi o traidor, foi aquele que denunciou, foi aquele que se deixou vender pelas moedas. E, e há sempre a simbologia do número 8, que é o número da transformação, que é o número do ajuste cósmico. São duas circunferências ligadas. O que está em cima vai para baixo e o que está para baixo e o que está em baixo vai para cima. E, portanto, tudo se transforma. O não medo de ir às últimas consequências torna este signo tenebroso e, ao mesmo tempo, um corajoso guerreiro. É um signo que vai até ao fim, que tem um lado bastante guerreiro, que tem um lado bastante de enfrentar as coisas, de as resolver pelo fundo, de as denunciar. Escorpião simboliza o milagre do renascimento interior, a via do espírito, o caminho espiritual. É um signo que abre para a dimensão do eterno, do espiritual, e portanto, depois da morte, ninguém cá voltou, não é? E os que voltaram já não vêm vivos. E portanto, os que voltaram vieram dizer: olha, a morte é boa. E pronto, e a gente tem as nossas teorias das almas penadas, etc. Mas depois da morte a vida continua. Porquê? Porque a alma é eterna. O que morre são as formas físicas. A morte é a morte das formas. E portanto o meu corpo morre e a minha alma, que precisa de outro corpo, porque a matéria degrada-se, não é? A morte dá lugar a uma libertação. E retornamos à nossa dimensão subtil, não é? Etérea, espiritual. Morremos por amor ao céu e nascemos por amor à terra. É uma frase do André Louro de Almeida. Quando o ser se pacifica e flui sem resistências, porque transmutou o seu desejo em aceitação incondicional, dá-se uma rendição, um sim interior. Atravessa-se uma porta oculta do zodíaco. Portanto, o escorpião identifica-se com a porta oculta, com esse processo de me pacificar. Quer dizer, eu quero muito uma coisa, fico ali obstinado, eu quero, mas a vida não dá. E a vida não dá, não é porque me esteja a castigar, é porque a vida sabe o que é bom para mim. E, portanto, eu tenho que aprender a conviver com o que tenho, com o que sou, com o que existe. E em escorpião, o desejo inquieta-nos. Portanto, o desejo vai sempre atrás do que não tem, do que lhe falta, do que ainda não está feito. E, portanto, o desejo procura sempre alguma lenha para arder e para se queimar. E neste sentido,
quando a gente se pacifica com o facto de não conseguir alcançar ou satisfazer alguma coisa, ou até mesmo se pacifica porque atingiu, porque alcançou, porque satisfez, isso dá-se, isso gera um prazer, não é? O prazer de a gente satisfazer-se e a frustração da gente não se satisfazer geram sempre uma fogueira. A fogueira do prazer e a fogueira da frustração. Há sempre uma fogueira no signo do Escorpião. Mas a pacificação de não ter o que nós desejamos leva-nos a trabalhar a nossa violência, leva-nos a trabalhar as nossas resistências. E, portanto, em Escorpião eu vou aprender a fluir sem resistir a nada. Enquanto eu resisto, está ali uma força a persistir, a controlar, a dominar, e eu vou ter que me confrontar com essas forças e trabalhá-las dentro de mim. O signo de Escorpião é esotericamente considerado a porta oculta do zodíaco, portanto é um portal, é uma porta. Abre para o signo do Sagitário, que simboliza a fé numa outra dimensão. Portanto, o Escorpião é o signo da morte, é o signo da alquimia, é o signo da mutação, da transformação. E depois de qualquer morte, a morte física é escorpiónica, mas a verdadeira morte é em vida, não é? A morte é aprender a perder, aprender a viver a morte de alguma experiência, abrirmos mão do nosso controlo, atrairmos uma experiência qualquer de crise. Isso é escorpiónico, e saber lidar com as crises, não é? Enquanto em Touro eu estou sempre à procura do meu lugar de paz e de sossego, em Escorpião eu estou pronto para a guerra, para a luta, para o conflito, e não tenho medo do conflito, eu estou sempre no confronto. Eu estou sempre no lixo, no tóxico, a ter que curar, a ter que transformar, a ter que melhorar, a ter que trazer a realidade à tona. Escorpião é a passagem, a transição para o nível transpessoal do zodíaco. O número 8 liga dois mundos, duas dimensões. Pela aceitação da morte, o homem em Escorpião alcança a consciência da sua imortalidade. Temos aqui uma imagem muito bonita que diz: "We live it till we learn it." Portanto, nós vamos viver a coisa até a aprendermos. E portanto, temos aqui o número 8, que é o nó da eternidade. Está aqui o símbolo da Lua e da Terra, o lugar onde nós encarnamos, e aqui uma dimensão espiritual e aqui uma dimensão material, e está aqui o eterno retorno à matéria, à Terra, à experiência, ao karma. O 8 é o número do karma, que nos prende à matéria até nós aprendermos, não é? E nós vamos ter que morrer e renascer muitas vezes até pacificarmos as nossas cargas e nos pacificarmos com os nossos desejos e nos pacificarmos com a vida dentro de nós primeiro, depois com os outros. Enquanto existir algum desejo, nós vamos ter que encarnar, não é? O Buda dizia que uma via da libertação da roda dos renascimentos, a roda da encarnação e da desencarnação, do Dharma e do Karma, era a via do meio, é a via libertadora, é a via da renúncia, é a via do desapego, é a via da transmutação. Enquanto existir algum desejo, nós vamos reencarnar. Por último, temos aqui uma imagem da cobra Ouroboros, um símbolo associado a escorpião. A cobra, o escorpião tem muitos animais a ele associados, não é? Há 3 animais: é a cobra, é a águia e é o próprio do escorpião.
A cobra Ouroboros é um símbolo de mutação, não é? Ela está a comer a própria forma, o próprio corpo, e ela vai se regenerando, ela vai crescendo e vai se regenerando e vai se comendo. E, portanto, é um símbolo muito antigo, metafísico, associado à construção e à destruição dos universos. Não se trata de um eterno retorno, mas de um retorno ao eterno. Nós não nascemos e nós não estamos sempre a reencarnar por nada, não há uma razão para nós estarmos a reencarnar num corpo e a vivermos experiências no planeta Terra, hum, não é à toa, mas nós, através desta experiência na matéria, nós vamos cada vez mais ligar-nos e redescobrir-nos da nossa origem espiritual. E pronto, quer dizer, esta aula é um bocadinho mais curta, na verdade as aulas duram sempre 2 horas, mas como eu não tenho público, como eu não tenho interação, não dá para perguntar, para ver que dúvidas é que cada aluno tem, não é? Ainda temos 1 hora e pouco de aula, de gravação apenas, porém não me interessa encher a aula toda com muita informação, se depois ela não é assimilada. E às vezes uma aula mais curta pode ajudar melhor o aluno a captar aquela informação. Ora, quando os alunos entendem os eixos evolutivos, entenderam o carneiro, que é a relação do que eu quero, do que eu desejo, eu comigo, e depois a relação da balança, que é a troca, a partilha, a relação com os outros, e agora o eixo do touro, do escorpião, que é a paz, o sossego, o conforto, o alimento, a sustentabilidade, versus o medo, a sombra, os aspectos destrutivos, a morte, a transformação, o eterno. Quando nós entendermos estas polaridades, vamos entender verdadeiramente a vida e, consequentemente, a astrologia. Não se pode entender a astrologia sem entender a vida. Quando as pessoas dizem a astrologia é muito complicada para a minha cabeça, então imagina a vida. A vida é muito complicada, é muito complexa. E nós, para entendermos a astrologia, temos que entender a vida, temos que entender estas polaridades, temos que entender estas naturezas diferentes que se complementam e que nos ajudam a alcançar a nossa evolução. Portanto, vamos ficar por aqui. Alguma dúvida, alguma questão, enviem-me por e-mail ou por WhatsApp. Até à próxima aula, e a próxima aula vai ser sobre Gêmeos e Sagitário.